presentes no nosso planeta, e assim por diante. E quando nós falamos de reprodução sexuada, que é o caso do ser humano, a reprodução do ser humano, ela é sexuada, porque precisa utilizar gametas, nós estamos falando de evolução das espécies. Então, a reprodução, quando ela é assexuada, ela tem dois papéis. O primeiro papel é de preservar a espécie no ambiente, de manter a espécie viva no ambiente. E o segundo papel é de evoluir, de fazer com que esses seres evoluam. E nós já tínhamos conversado a respeito disso, que assim, cada um de vocês tem um pouco de características do pai, da mãe, e tem as próprias características. Então, mesmo parecido, tem gente que é bem parecido mesmo, ou com o pai ou com a mãe, vocês também têm as próprias características. Então, não existe nenhum ser humano idêntico ao outro. Mesmo aqueles que nascem e são gêmeos, que são popularmente chamados de gêmeos idênticos, eles não são idênticos. E a diferença já começa pela palma das mãos, pela ponta dos dedos, onde tem as digitais, que ninguém tem digital igual. Todo mundo tem digitais diferentes. Então, não existe, na verdade, nenhum ser que se reproduza sexuadamente que seja idêntico ao outro. Mas na reprodução assexuada, todos os seres são idênticos. Todos os seres são iguaizinhos aos antecessores, aos que vieram antes, aqueles que começaram a espécie, desde aqueles que começaram a espécie até os atuais. E mesmo na reprodução assexuada, nós podemos ver que algumas coisas diferenciadas acontecem. Mas essas coisas diferenciadas que acontecem é só no genótipo do indivíduo. As características são as mesmas. Do que o professor está falando? Olha, o que está mais em evidência agora no mundo inteiro, o vírus novo, né, que é o coronavírus, o novo coronavírus, esse vírus, ele existe no mundo, ele foi descoberto, começou-se a estudar e a perceber a presença dele no ambiente na década de 30. Olha, faz muito tempo, não começou agora. E eles foram, isso eu já tinha conversado com algumas salas, não sei se vocês lembram, que eu falei, e esse vírus, os primeiros indivíduos que eles foram percebidos, que eles existiram no organismo desses indivíduos, foram das aves. E mais especificamente, nas pesquisas, falam que ele era presente no organismo das galinhas, né? De galos e galinhas. Então, quando nós falamos que a maioria dos seres que existem no nosso meio aqui, eles sofrem evolução, está aí um exemplo de que os indivíduos realmente sofrem evolução, sofrem mudança quando se reproduzem. Além de manter as espécies, eles sofrem mudanças. Esse novo corona, esse novo vírus que está aí presente, que todo mundo fala especificamente da transmissão dele para o ser humano, o que a ciência diz até agora é que esse vírus ele pode ter sido transmitido para o ser humano através do morcego. Não é porque se comeu o morcego especificamente e falar, porque os chineses comem qualquer coisa que se mexe lá, né? Mas grosseiramente falando, né? Uma forma de minimizar e de resumir os hábitos alimentares deles. Então, normalmente no Ocidente, o pessoal diz que qualquer coisa que se mexa lá na China, eles comem. Mas não foi porque comeram um morcego que ficaram doentes. É porque esse vírus, ele está presente no ar. E um mamífero como o morcego, ele tem a capacidade de ter alguns elementos, alguns agentes patogênicos no organismo e não causar mal algum a ele. Só que ele passa a ser
um hospedeiro e um transmissor. Ele tem o vírus, não se manifesta no organismo dele, mas ele transmite, e especificamente para o ser humano. Ele tem essa capacidade de transmitir alguns problemas patogênicos para o ser humano. Então, é aí que está a pesquisa, e é aí que está colocado todo o trabalho em cima da questão da presença desse vírus no nosso organismo. E logo que nós começamos aqui, eu só tinha entrado a Heloísa, estava até conversando com ela, falando a respeito disso. Até pouco tempo atrás, até alguns dias atrás aí, a grande parte do país, do Brasil, estava na fase amarela, tínhamos mais estados na fase vermelha e pouquíssimos na fase azul. O que aconteceu de um dia para a noite? Quase tudo está em azul, pouco amarelo, e 2 estados apenas lutando aí para ficar no amarelo e passar para o azul. Isso tem um porquê, não é? O que a gente vê, não estou fazendo política nem nada, mas o que a classe científica vê é que, assim, a, a pressão está tanto em cima da classe científica que ela se calou. Você está vendo algum médico falar que é contra ou a favor o retorno de tudo? Não. A classe científica cansou de tanto falar e parou de falar. E quem está falando agora são os representantes de cada estado, de cada cidade e do país inteiro que está falando que está tudo normal, que a curva está diminuindo e que já está na hora de abrir tudo. Não é assim. Os outros países que fizeram isso, que tiveram, por exemplo, o que é mais importante para nós, o retorno às aulas, a quantidade de contaminação estava muito abaixo do que está aqui no Brasil. E a quantidade de mortes por dia também estava muito abaixo do que está aqui no Brasil. Então, é bem complicada essa questão. E eu só estou falando isso também porque o nosso assunto hoje é falar sobre preservação da vida, e não só da vida humana, de todos os seres. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando também do quê? Olha, o Brasil, ele é um país que tem uma grande quantidade de floresta, de espaço para biodiversidade, era um país invejado por quase todos os restos dos países, que tem uma área muito menor do que a nossa, que tinha, né? Porque agora a nossa área também diminuiu muito, a nossa área de biodiversidade e de preservação. Mesmo tendo áreas tombadas pelo governo federal e pelos governos estaduais e municipais, ainda existe uma queda muito grande na vida de todos os seres que estão ali presentes nessas áreas. Então, nós vamos falar hoje sobre preservação da biodiversidade. E para começar a falar sobre essa preservação, eu vou compartilhar uma tela com vocês, que ela é direta, eu vou compartilhar direto da internet. Eu não sei se vai ficar bom, se nós vamos poder assistir um pedacinho do vídeo inteiro, mas se não conseguirmos, eu paro a transmissão para vocês da tela e eu vou postar o link do vídeo para vocês na sala de vocês, assim como eu fiz ontem com o nono A e nono B, tá? Então, eu vou agora compartilhar para a gente poder falar dos outros slides que eu vou falar sobre a aula de hoje. Então, nós vamos começar assistindo um vídeo. Eu já vou compartilhar a tela com vocês.
vez teve um incêndio na floresta e os animais fugiam sem parar. E o leão, na confusão, franziu a testa quando viu o beija-flor ficando lá, indo ao rio e pegando em seu biquinho um pouquinho d'água pra jogar no incêndio bem maior que passarinho. E o leão se interessou em perguntar: por que é que você tá fazendo isso? Se esse fogo é muito grande pra você. Faço isso porque essa é minha parte. Eu lamento que você não quer fazer. Esse exemplo de responsabilidade cada um de nós devia ter. Bastam gotas de boa vontade pra que a gente possa então fazer o futuro não ser mais apenas utopia, pra esperança se realizar a cada dia, pra que os nossos pais não tenham mais preocupações, pra todas as tribos, raças e nações, mas pra maioria, menos para a minoria. A melhor maneira de fazer democracia, pra que todos possam ter a sua liberdade. Liberdade, mas sem irresponsabilidade. Onde a gente não precise mais pedir ajuda. Onde tudo pra melhor o tempo todo muda. Pra gente só viver no amor, então fazer mais guerra. Pros seres vivos, habitantes do planeta Terra. Pra aqueles que trabalham para o novo mundo, onde não exista medo nem por um segundo, onde ninguém mata pra matar a fome. Pros homens de bem e pro bem dos homens, pra consciência dos que têm tudo nessa vida, pra quem não tem nada, nem um prato de comida. Um mundo melhor. Bom, então, só para a gente ter uma ideia, né, desse estado que o homem tem, dessa característica que o homem tem de mexer em tudo, de tentar mudar tudo para determinadas melhorias, e verificar também que
muitas ações são prejudiciais para todo mundo, e que hoje, o que nós estamos aprendendo, né, com essa situação que nós vivemos hoje, é que o, o que a gente já sabia, mas que tinha sido esquecido, que ninguém vive sozinho. Todas as suas ações vão resultar em problemas, e quando não são problemas, quando são soluções, essas soluções também servem para todo mundo. Então, seria muito melhor se tudo fosse bem pensado antes de fazer, se tudo fosse bem trabalhado antes, bem pesquisado, para depois realizar em determinadas situações, determinadas ações, para se ter lucro, para se ter benefícios e assim por diante. Quando a gente fala especificamente da questão do desmatamento, nós estamos falando de vários seres, de vários grupos de indivíduos que estão morrendo. Nós estamos vendo por conta da ação do homem no nosso planeta. O que nós estamos vendo é que a gente não pode mais contar especificamente com as 4 estações do ano certinha como era antes. Inverno, frio e chuva, primavera, chuva e bastante sol para poder as flores nascerem, e essas flores de vegetais que vão resultar em frutos acontecer e assim por diante. Hoje a gente não vê mais isso. Nós estamos ainda no inverno, nós estamos passando por dias quentes, muito quentes, que parece até que nós estamos no verão, e nós não estamos, vamos entrar na primavera semana que vem ainda. Nós ainda estamos no inverno. Então, como é que a gente explica tudo isso? Por conta do que acontecem essas transformações todas na natureza? Por conta da ação do homem. Não estou dizendo e nem estou generalizando que todo homem é mau, que tudo que o homem faz é errado, não é assim. Mas aqueles que são poderosos, que só pensam em monetário, só pensam monetariamente, eles não estão nem aí para quem está na classe mais baixa, e quem trabalha para ele, e que é obrigado, muitas vezes, a fazer as coisas que eles determinam, prejudicando o ambiente e a vida da própria família. Hoje, o que nós aprendemos é que todas as ações devem ser de união, deve ser de social, né, para que não faça mal para os outros. O que a gente não quer, o que nós não queremos para nós, nós também não queremos para os outros, mas nem sempre é assim que a gente vê, né? Então, hoje nós vamos falar sobre preservação, e mais especificamente nós vamos dar uma olhada no que vem acontecendo, não só no Brasil, né, mas no que vem acontecendo também em alguns países da América, do continente africano, especificamente, e por conta de todas essas ações aí, falta de chuva, calor excessivo e muitas queimadas. Quando nós vemos queimada na floresta, igual nós estamos aí vendo na floresta amazônica, e no Mato Grosso, em outros lugares aqui do Brasil, por que isso acontece? É porque alguém jogou uma bituca de cigarro? É porque só o sol está fazendo isso? Não, é porque os fazendeiros que têm as fazendas ali por perto, eles utilizam uma área para um plantio de determinada cultura, terminou, fez a colheita ali, o que acontece? Derruba tudo, espera secar e toca fogo, para limpar o terreno, para preparar esse terreno novamente para o novo plantio. Enquanto ele está preparando esse terreno, tocando fogo para limpar, o que ele faz? Ele utiliza outra área da propriedade dele para plantar outra cultura, e assim vai. E o que acontece é que os ventos e a falta de chuva faz com que esse fogo que ele colocou ali se alastre
e chegue até o ponto que chegou. Nós estamos vendo aí, nas matérias jornalísticas, muita gente trabalhando para poder minimizar essa questão e pouco resultado. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre preservação da vida e do meio. Vamos compartilhar agora a tela e aí, no finalzinho, nós vamos tecer alguns comentários sobre o início do vídeo, da aula, né, com o vídeo, e o que nós podemos perceber agora aqui nessa questão dos slides que nós vamos ver. Então, o que nós estamos vendo aí agora é uma área brasileira que já foi bastante visitada e que não está mais assim, essa maravilha de visão, não está mais assim do jeito que nós estamos vendo. E essa é a nossa quarta aula, né, desse terceiro bimestre, e vai falar sobre preservação da vida e do meio ambiente, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a biodiversidade e a sustentabilidade. Para que nós trabalhássemos e juntássemos essas duas palavras, biodiversidade, são preservar ou a preservação de uma grande quantidade de seres, de espécies diferentes, né? Isso é a biodiversidade, é uma variação de vidas em determinados ambientes, que vão criar o quê? Os ecossistemas, né? E vão criar o ambiente todo. E aí, quando fala do ambiente todo, nós estamos falando da biosfera, que é todo lugar do planeta onde existe vida. E a sustentabilidade é ter condições, né, fazer com que essa biodiversidade, com essa variedade de seres que existem no nosso país, vamos falar dele especificamente hoje, tenha condições de viver, encontre alimento com facilidade, não precise invadir o espaço do outro, mesmo porque existem hábitos alimentares diferenciados que vocês já aprenderam no decorrer desse ensino fundamental, que cada grupo de seres tem um hábito alimentar diferente, alguns são consumidores primários, os principais são os produtores, depois os consumidores primários, secundários, terciários, e sucessivamente vêm as características dos seres, resumidamente falando. Então, se um consumidor terciário, vamos dizer, né, que é um predador, se um consumidor primário invadiu o espaço dele, coitado, já era, né, ele vai ser consumido. Então, não pode, cada grupo de ser vivo, mesmo considerados irracionais, que não pensam, eles respeitam, mesmo sem pensar, eles respeitam o ambiente do outro, o espaço do outro, né? Muitas vezes, o que a gente vê é o contrário, os caçadores invadindo o espaço dos consumidores primários, né, os carnívoros, que são os consumidores secundários, invadindo o espaço do outro, por quê? Porque ele precisa se alimentar, e na região dele não tem alimento, ele vai e invade o espaço do outro, mas são características deles especificamente. Agora, o homem, qual é a característica do homem? Como ele se classifica enquanto consumidor? O homem, ele é onívoro, ele se alimenta tanto de vegetais, quanto de carne, quanto de animais, né? Então, ele é
um onívoro irracional. Então, ele invade muitas vezes alguns espaços, não é só porque ele está com fome. Ele invade por quê? Porque ele quer destruir, porque ele quer dizer que ele tem poder, né? Quer dizer que ele consegue fazer determinadas ações e ele acaba matando, né? Destruindo determinadas espécies e essas espécies vão entrando em extinção. Então, biodiversidade e sustentabilidade. Tudo está ligado às ações do homem, né? Então, são várias as ações que o homem realiza que vão impactar negativamente o ambiente e todos os seres vivos que estão ali. Então, vou mostrar algumas imagens que vai determinar especificamente quais são os prejuízos. Primeiro, nós estamos falando de tratamento de água. Nem todo lugar no Brasil tem água tratada e esgoto tratado, certo? Isso faz com que ocorra prejuízo para o ambiente e para o ser humano, começando por ele. E o que a gente vê numa cidade que tem todas essas condições é que muitas pessoas não têm educação ambiental, não têm a condição de fazer com que o ambiente fique limpo. Primeiro que é bem difícil uma cidade ter ambiente limpo se todo mundo anda de carro, de transporte, né, coletivo, e polui o ambiente, liberando aí os gases para que o ambiente fique carregado de poluição. E, em segundo lugar, as ações do homem também. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas uma boa parte faz, uma boa parte não tem essa educação ecológica. Está comendo qualquer coisa, joga o que sobra no chão. Está comendo um salgadinho, está comendo alguma coisa que vem dentro de determinado recipiente, terminou, joga no chão. Ah, mas eu procuro uma lixeira e não acho. As pessoas, nem todo mundo, nem pouquíssimas pessoas andam de mão abanando. A grande maioria anda com uma mochila, anda com a bolsa, guarda esse recipiente e espera encontrar um lixo, um reservatório de lixo para jogar. Mas não, eu quero me livrar disso logo, então jogo em qualquer lugar. E acaba poluindo. E na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, não existem muitos aterros sanitários. Então, se criam lixões, né? Joga-se qualquer coisa no lixo para que o coletor venha buscar, e tudo isso é prejudicial ao ambiente. E aí nós estamos vendo dois fluxogramas aqui, dois gráficos que mostram uma parte limpa e o que foi feito para que isso aconteça, né? O trabalho que dá limpar a água e tratar o esgoto, não é de qualquer maneira. Não, quando você olha na conta de água da sua casa, pode ver que ela vem cobrada a mesma coisa duas vezes. Quer dizer, a mesma coisa não, vem o mesmo valor cobrado em duplicata. Por quê? Um é a água que é consumida e a outra é o esgoto. Se você consumir determinada quantidade de água, essa água consumida se transforma, vai para o esgoto. Por quê? Porque você liberou essa água para as redes do esgoto da prefeitura. E aí você paga as duas coisas porque você está usando. Mas nem todo lugar tem esse tratamento de esgoto e de água. E aí, conforme nós falamos, todo lixo, o homem, por si só, ele não para pensar na quantidade de lixo que ele produz por dia. É muito lixo. Então,
Para onde para onde vai esse lixo? Uma boa parte vai para os aterros, e aí vai tudo. O que é reciclado, o que é reciclável, o que é lixo orgânico, o que é qualquer coisa, lixo tóxico, tudo vai junto e vai para o aterro. O aterro diminui o tempo de vida útil dele. Nem todo mundo tem a mesma, tem as mesmas, tem a mesma consciência de separar o lixo, porque agora a gente sabe que tem aí o pessoal que trabalha com a reciclagem e que eles recolhem esse lixo. Muitas vezes está tudo misturado, ele abre o saquinho lá na frente da sua casa, precisa colocar a mão no lixo orgânico e para depois ele separar o material que ele precisa para ele poder levar para a reciclagem, que é a segunda coluna desse gráfico. Então, são os aterros, o pessoal que trabalha com a reciclagem. Tem muita gente que, ao invés de jogar o lixo ou de colocar para reciclagem, incinera, né, queima, fazendo com que fuligem e gases tóxicos sejam liberados no ambiente. Alguns outros encontram terreno, né, vazio e grande perto da casa, ou nas redondezas lá de uma comunidade, joga tudo quanto é lixo lá, vai juntar aves, vai juntar insetos, roedores, e aí eles começam a invadir o ambiente das pessoas. A compostagem, que é retirar lixo orgânico, juntar lixo orgânico, só lixo orgânico, e transformar esse lixo orgânico em nutrientes para a terra, como adubo, né, e outros produtos que são utilizados para a agricultura. E existem outras pessoas que não fazem nem uma coisa nem outra, e que deixam o lixo acumular de uma forma grosseira. E aqui nós temos também uma imagem nesse slide mostrando as partes de locais do Brasil onde há determinado tipo de prejuízo por conta da ação humana. Então, a Amazônia, os Pampas, a Caatinga, o Pantanal, todo esse espaço que está aqui, ele está sendo degradado, destruído, toda essa parte aqui do planeta. E a parte aquática também. Está tudo sendo degradado, destruído, sem preservação. Agora aqui, não é uma aula de geografia, mas nós precisamos colocar no slide um mapa mostrando aí para vocês, nessa parte vermelha, é lógico que esse mapa não é atual, né? Nessa parte vermelha, o tanto de desmatamento que acontece no Brasil. Por que eles desmatam tanto? Principalmente lá na floresta amazônica, onde uma boa parte, uma quantidade boa dessas terras estão especificamente no Brasil. Por que eles destroem essa floresta, que já foi até chamada erroneamente, mas foi chamada de pulmão do mundo por conta da quantidade de área verde que tinha lá, né? Então, são falas populares e que podem ser consertadas, que agora já não existe mais. Se a gente olhar o mapa hoje da Amazônia, nós vamos ver que tem muito mais parte clara, onde não tem mais vegetação, do que as partes verdes, onde a vegetação está presente. Eles derrubam a mata, esperam secar, muita gente espera secar, e depois tocam fogo. E aí, os incêndios acontecem, que é o que nós estamos vendo hoje, o que está acontecendo. Não é só no Brasil, por conta da estiagem, mas o que nos interessa agora, nesse momento, é falar sobre o nosso país. Então, olha,
uma área enorme, uma área gigantesca no Brasil e no mundo, né, de desmatamento. Aí, sobre a preservação da vida e do meio, o que foi feito? Com a intenção de preservar alguns ambientes que fazem parte do patrimônio natural e cultural do Brasil, lá no ano de 2000 foi criada uma lei 99/85, que obriga, que determina que a União, que é o federal, e os estados e os municípios criassem unidades de conservação ambiental. No Brasil, essas unidades são definidas como áreas que possuem características naturais e relevantes, cujo ecossistema precisa de proteção e de conservação. Então, foi observado tudo isso, estudado, foi criada essa lei 9985, que faz parte, foi instituída lá no ano de 2000, há 20 anos atrás, para essa preservação. Então, existem parques, existem algumas áreas que foram escolhidas para serem trabalhadas e tombadas pelo governo. Uma delas é o Parque Nacional de Itatiaia, que é esse parque, ele é tombado pelo governo federal, então é proibido você entrar aí e desmatar. Você pode ir fazer visita, fazer estudo de espécies nativas, de espécies que vieram depois e que se adaptaram ao ambiente. E o outro foi o primeiro parque nacional do Brasil. Então, esses dois parques fazem parte, né, desse conservatório aí de unidades da natureza. Aí, na definição dessas unidades de conservação ambiental, está dizendo que eles são espaços geralmente formados por áreas contínuas e institucionalizadas pelo governo do Brasil, com o objetivo de quê? De preservar tanto a vegetação quanto os seres, os animais que vivem no ambiente, a flora e a fauna, e os recursos hídricos, o que vem da água, e as características geológicas, culturais, as belezas naturais, e recuperar os ecossistemas degradados nesses ambientes que estão sendo mostrados para vocês. Para quê? Para promover o desenvolvimento sustentável. Você pode... Professor, desculpe interromper, mas depois que eles desmatam, tacam fogo e tudo, ainda tem uma forma de recuperar? Tem, mas é demorado. É demorado demais. Se você prestar atenção, se você procurar no YouTube uma matéria que fala sobre essas queimadas na Amazônia, você vai ver que depois que o pessoal trabalha lá e em um espaço eles conseguem apagar, destruir, terminar esse fogo, você vai ver que o solo da Amazônia ele é arenoso da floresta. Ele é pobre, ele não é rico. E aí vai ter que trabalhar esse espaço todo de novo para poder fertilizar esse espaço e plantar novamente árvores nativas. Aí vai ter que esperar o período de reprodução das árvores que sobrarem lá para poder plantar novamente. E isso demora bastante. Tá? Entendi. Mas quem faz isso não leva nenhuma punição, sei lá, tipo, pelo governo, assim? Sara, é assim, deveria sim levar, mas muitas vezes os donos dessas terras são senadores, deputados federais, então fica bem complicado. Se você fizer uma pesquisa sobre isso, você vai ver, né, que os fundiários são pessoas poderosas financeiramente.
fazem parte de classes executivas diferenciadas. Então, eles têm poder aquisitivo, eles têm poder de político, especificamente, e o que a gente está vendo aí, que nós tínhamos um órgão federal, que era o IBAMA, que cuidava de tudo isso, estava indo tudo, trabalhando tudo direitinho. Agora o IBAMA perdeu a força. Perdeu tanto que já tem pessoas com documentos falsos dizendo que são funcionários do IBAMA e liberando áreas que foram confiscadas pelo governo federal. E aí, quando nós falamos de ecossistema, nós mostramos aí que ecossistema é a relação que existe entre os seres e o ambiente. Os componentes bióticos, que são seres vivos, e os componentes abióticos, que são as condições que esse ambiente proporciona para os seres vivos viverem. Então, aqui nós estamos vendo um aquático, e vem uma informação dizendo que a criação das unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação de todos os ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente. Então, todas as ações humanas devem estar ligadas à educação. E aqui nós temos um aquático aqui embaixo, e aqui mais para cima, uma terrestre, né? É lógico que é um GIF, uma imagem animada, para você ter uma ideia. Aqui nessa região ocorre a liberação dos gametas masculinos e femininos, dessas vegetação, e acontece aí, através dos insetos e das aves, a polinização desses indivíduos e o surgimento de novos seres. Isso a natureza faz por si só. Não precisa o homem mexer, não precisa ter a mão do homem para que aconteça. Quando o homem põe a mão, é para derrubar, é para queimar, é para estragar. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm poder, que são fazendeiros e que são latifundiários, eles são maus. Não é assim. Existem alguns agricultores e pecuaristas que mantêm ao redor da sua propriedade a natureza intacta. Outros não. Vão esticando a cerca, sabe? Vão esticando e tomando terra que não é dele. Nesse slide, nós estamos vendo aqui informações. Está dizendo que, atualmente, são 728 unidades de conservação no Brasil. E essas unidades, elas são classificadas de acordo com o quê? De acordo com os objetivos que o homem tem para a preservação desses ambientes. Primeiro, são os parques, o Parque Nacional, que é uma área que apresentam características naturais destinadas à pesquisa científica e educação ambiental. Onde há pesquisa científica, também tem que ter educação, porque aí não pode mexer. E um desses parques é o Parque Nacional do Iguaçu, né? Esse Parque Nacional do Iguaçu fica no Rio de Janeiro. Outra classificação de unidades são as reservas biológicas, que são unidades de conservação destinadas a abrigar espécies da fauna e da flora que estão correndo perigo, né? E que têm um significado científico importante. Uma dessas reservas biológicas, né, é a reserva da Mata Atlântica, no encosto aí da Serra do Mar, que a gente consegue ver. Outra área específica, também classificada, de preservação, são as reservas ecológicas,
que é uma área de conservação permanente que objetiva a proteção e a manutenção dos ecossistemas. E aí nós temos a reserva ecológica de Guapiaçu e essa cachoeira lá de Macaco, que fica no Rio de Janeiro. Outra área, outra classificação, são as estações ecológicas, que são espaços destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento também da educação ambiental. Todas essas áreas têm como objetivo educar o homem a preservar. Eles vão, verificam, visualizam a área, acham a área interessante, acham a área preservada e bonita, porque e aí eles tomam consciência para não destruir. Uma dessas áreas de estação ecológica é a estação de Carijós. Outra classificação são as áreas de proteção ambiental, que é a unidade de conservação destinada ao desenvolvimento sustentável, sendo que, em algumas dessas áreas, é permitido o desenvolvimento de atividades econômicas. Então, você pode plantar, você pode utilizar o material de lá para fazer arte, e assim você se sustentar, sem destruir a fauna e a flora do local. A região que nós tínhamos como área de proteção ambiental foi legalizada pelo governo federal e chamada de Amazônia Legal. Essa Amazônia Legal já não está tão legal assim, porque é onde está acontecendo os incêndios. Aí, para nós encerrarmos, né, tem a Floresta Nacional, as florestas nacionais, que tem aqui as definições, tem as reservas extrativas ou extrativistas, onde as pessoas podem plantar, podem extrair produtos. O que a gente mais conhece como reserva extrativista são as áreas de seringal, onde se retira a borracha sem prejudicar o meio ambiente, né? Retira o látex da seringueira para a produção da borracha. E o refúgio de vida silvestre, que são áreas destinadas à proteção dos ambientes naturais para a reprodução dos indivíduos, tanto da flora quanto da fauna. Levar esses indivíduos que estão sofrendo e quase se perdendo a espécie para a reprodução em cativeiro. E a outra classificação são as reservas de desenvolvimento sustentável, que também visa a preservação da natureza, de modo que a qualidade de vida das populações tradicionais sejam asseguradas. E as reservas particulares, que são patrimônios particulares de pessoas que têm o poder de comprar um parque, de comprar uma área grande e preservar. E aqui nesse último slide aqui, nós vamos ver o que o incêndio faz com a terra. Olha, a terra ficou pobre, totalmente queimada, ó. Depois de um início de incêndio, uma área totalmente verde, olha como fica, e o prejuízo é da terra. E isso acontece, ultimamente vem acontecendo muito no Brasil. Então, a nossa aula de hoje, pessoal, era justamente para nós tratarmos e falarmos sobre essa preservação ambiental. O Brasil, ele ainda tem lugares, ainda tem parques, ainda tem muitos lugares bons e conservados, porque a própria população está trabalhando nisso. A própria população que está ao entorno dessas áreas vem trabalhando
em cima dessa questão, tá? De preservar o ambiente. Mas quando os turistas chegam, eles não estão pensando na preservação, não pensam direito que as ações deles, em determinados locais, são vistas como crime. Eles não enxergam isso. E aí, eles cometem esses desatinos que a gente consegue ver. Tá bom? Eu espero que tenha aberto um pouquinho aí a mente de vocês para mostrar que o nosso país, mesmo com toda essa destruição, ele ainda é um país muito bonito, grande, que tem grandes riquezas, tem uma grande quantidade e condição de dar condições de vida boas para todo mundo. Só que tem uma diferença, uma questão complexa nisso. Quem controla essa divisão de renda, quem controla essa divisão de terra, especificamente aqui no nosso país, certo? Então, espero ter ajudado hoje na aula. Eu vou só fazer a chamada de vocês para poder... Vocês têm aula ainda depois dessa? Sim, senhor. Sim. Então, para vocês não chegarem atrasados lá, muito, né? Porque já passaram 2 minutos já. Então, pessoal, vocês anotem aí, eu vou postar esse vídeo da aula de vocês na sala de vocês, e vocês assistam novamente, vejam as dúvidas que vocês tiverem a respeito do que foi falado hoje, anotem, e na próxima aula, não essa semana que vem, na outra, vocês questionem, ou então pode mandar lá por e-mail as questões, as perguntas que vocês tiverem, que a gente responde. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Tá bom, pessoal. Muito obrigado pela